Acabei o ensino médio. E agora, o que fazer? Esse é o segundo episódio do Sparkcast aqui, que a gente fala sobre carreira, jovens em carreira, em diferentes fases, em diferentes momentos da vida, em diferentes escolhas. Mas fala um pouquinho pra gente. Esse foco, na verdade, eu tava esquecendo de contar, mas o foco desse episódio, que a Duda deixou o mistério no último episódio, é o Igor. O que será que vem por aí? Que ficou muito quieto no primeiro episódio, então eu tive que vir aqui perguntar pra ele. Igor, como que foi o seu final do ensino médio? Nossa, foi muito duvidoso. Porque, tipo assim, eu passei o ensino médio inteiro me perguntando o que eu ia fazer. Que curso eu ia fazer, se eu ia fazer Enem, se eu ia fazer faculdade, se eu ia fazer um curso técnico. E acabou que hoje eu trabalho com uma coisa que na época acho que nem existia uma profissão assim em registro com o nome, né? Que é, no caso, eu trabalho com e-commerce, né? E eu gerencio algumas lojas, né? Então acho que na época não era coisa nem popular, nem, tipo, isso é inclusive um ponto pra gente abordar, porque acho que o caminho ele vai aparecendo conforme a gente caminha, sabe? E a gente vai entendendo pra onde que a gente deve seguir. Porque na época, ó que loucura, no ensino médio, eu considerava muitas coisas, mas o plano principal pra mim era ser policial. E pra mim é completamente diferente, porque, mano, eu hoje e eu não consigo imaginar nessa profissão, sabe? Foi muita coisa de ir vivendo mesmo e sentindo pra onde eu deveria ir. E eu acabei encontrando meu caminho nessa área mesmo de venda, do marketing. Pra mim tá sendo muito bom. Eu te garanto que ninguém te vê como policial, amigo. Fica Nossa, ainda bem. Oh, Deus, sou muito bom nessa. Igor, e a gente vendo aqui, e a sua família? Ela falava o que sobre isso? As suas escolhas? Cobrava as suas escolhas também? Por onde que você vai, Igor? Qual profissão que você vai escolher aí na sua vida? Tipo aquelas então. reuniões de família, sabe? Sim. Titia também. Sempre Tipo, vai fazer o quê de faculdade, né? Ano que vem. É verdade. Teve muito disso. Eu deixava muito claro, né? Mas acho que era muito uma coisa de influência mesmo, do irmão mais velho, né? Que queria seguir esse caminho, então eu tinha essa influência dele. Mas nunca foram de me cobrar muito o que eu ia fazer, de ficar me perguntando, porque por mim, eu já ia correndo atrás das coisas. Então, tipo, eu comecei a trabalhar muito antes. Quando eu fiz meu primeiro curso técnico, depois que eu saí do ensino médio, inclusive uma profissão que nunca trabalhei, mas foi importante, sabe? Foi importante, foi um caminho. Porque é isso, a gente descobre o nosso caminho conforme a gente vai andando mesmo. A gente vai vendo o que a gente se identifica, o que a gente não se identifica. E acho que o curso técnico foi muito bom nisso, porque é bem mais breve do que uma faculdade, né? E você consegue ter contato com a profissão. Legal. É o início, né? Sim, é o que início. a gente já toma assim, vou fazer um curso pra dar um início, pontapé aí, porque eu tô almejando mais. Uhum. E eu acho que não tem, tipo, uma coisa pra gente se limitar, sabe? Ainda mais quem tá começando, que não tem muita experiência, sabe? Eu gosto de tal coisa. Na época eu fiz... Sim. O meu primeiro técnico foi eletricista automotivo, de carro. Mas porque eu amava carro, amava, sabe? Eu acho que é a cara dele. Essa Não é ideia... verdade. E nunca trabalhei. Ela fez o curso Nunca mesmo. trabalhei. Mas foi a primeira vez também que eu fiz um currículo nessa área. Eu tentei procurar um dia. Não sou preguiçoso, mas vocês vão entender. Mas é que, sei lá, foi muito feeling, sabe? Eu tentei procurar, fiz currículo, fui entregar nessa área, mas eu percebi, por mim, que a galera procurava muito mais por experiência do que pela teoria, sabe? Pelo que você tinha no currículo. E aí eu não tinha a experiência. Aí acabou que eu, sei lá, deixei de canto, sabe? E fui fazer o que entendi. eu já fazia na época. A gente volta até um pouco pra uma das coisas que a gente retratou no primeiro episódio, né? Essa questão do medo do erro. Eu vejo muita gente ter tanto medo de errar hoje em dia, muita gente mais nova do que nós, né? Que tá terminando o ensino médio agora, que acabam errando pelo medo de errar. Que foi o meu caso, inclusive. Que quando eu saí do ensino médio, né? Eu tava... Cara, era pandemia... eu queria ser artista e não tinha pra onde ir. Tinha que acontecer alguma coisa ali. E eu me inscrevi pra arquitetura e urbanismo. Por quê? Tinha que fazer alguma coisa. Eu tinha que fazer alguma coisa, eu não consigo ficar parada. Então, eu tinha que fazer alguma coisa, me inscrevi em arquitetura. Foi, assim, tenebroso. Foi uma das épocas mais tenebrosas da minha vida. Sim. Mas dentro de arquitetura, eu vi um standzinho com um curso de comunicação e marketing, tipo, as descrições. E eu, ok. Mas não, nada é por acaso. Nada é por acaso. Sim. E eu acho que é essa coisa, né? A pessoa, ela se encontra de alguma maneira, que foi o caso do nosso colega aqui. Sim. Muito bom. É verdade. É muito assim, a gente vai vivendo. Eu respeito toda a religião de todo mundo, inclusive quem é ateu, mas eu sou muito guiado por Deus. E eu coloco tudo pra ele, tipo, me guia mesmo, me mostra as coisas, mostra o caminho. Eu consigo, sabe, ouvir, e acho que é muito disso. Eu
fui indo seguindo um caminho que era o perfeito pra mim, o ideal. Sim. Que eu nem imaginava na época. É aquilo, né? Dá o passo que Deus dá o chão. Ele Exatamente. sempre dá. É a fé. Você falou do medo de errar, eu vejo muito, já tive muito também. Mas acabei perdendo hoje em dia. Acabei perdendo. Porque se você não errar, se você não tentar. E acho que só erra quem tenta. Sabe? A pessoa que não erra, a pessoa que não tá tentando. Não tá fazendo nada diferente, sabe? Aí não vai errar mesmo. O famoso quem não arrisca, não petisca. Né? Exatamente. Isso é verdade, galera. A gente tá só jogando essas frases de efeito. Quem não arrisca, não petisca. Igor, sabe o que eu ia te perguntar? Quando você terminou o ensino médio, você não tinha já, tipo assim, na sua mente que você ia empreender, né? Era uma coisa certa, assim. Como que você chegou nesse caminho? Até você entender que você queria ir pro lado do empreendedorismo e não necessariamente, por exemplo, trabalhar com carteira assinada. Sim, acho que desde o meu primeiro emprego, que foi na feira, eu tinha a responsabilidade comigo, que tipo assim, o que eu fazia ali tinha que pagar o meu salário. Eu tinha que render para a empresa, porque senão não fazia sentido eu estar ali. Tipo, então eu sempre tive a preocupação no negócio com tudo. Como se fosse meu, eu cuidava como se fosse meu. Por exemplo, eu não atendia só a pessoa, eu fazia literalmente tudo, e tudo com o coração, sabe? Dando o máximo mesmo. E hoje eu vejo isso, não é bem as pessoas ali que vão recompensar a gente, mas a gente tá fazendo e a gente tá mostrando, principalmente pra Deus, que a gente merece. Então uma hora a gente acaba colhendo essas coisas. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Então uma hora acaba vindo pra gente. E conforme o tempo foi passando, eu fui percebendo que isso não era natural das pessoas, de se preocupar com tudo, sabe? De fazer mais do que ela é contratada pra fazer, isso não era natural. O que acabou sendo bom, porque eu acabei me destacando. E com o tempo eu fui vendo que, tipo, por eu já me preocupar com tudo isso, que eu enxergava o negócio como um todo, que eu conseguia fazer pra mim. E eu comecei a testar, se eu conseguia mesmo fazer ou não. Sangue de empreendedor. Sim, enquanto eu já tinha outro emprego. E chegou um dia que foi muito desafiador também. A gente sair do CLT, porque é uma estabilidade, né, pra todo mundo. A gente tem um registro na carteira, uma estabilidade. Mas chegou um dia que eu tinha certeza comigo que eu ia conseguir. E aí eu saí. E continuei tocando minha caminhada aí. E já tem 3 anos que eu sou autônomo e tá dando certo, graças a Você Deus. já teve carteira assinada alguma vez? Já. Nesse único emprego. Na verdade, não na feira. Eu saí da feira e fui trabalhar numa empresa de construção e de materiais elétricos. E aí foi o meu primeiro registro. Fiquei 1 ano e 6 meses registrado. O único registro que eu tenho na carteira. Eu nem tenho carteira de trabalho ainda, ó. Meu primeiro emprego, comecei como estágio, né? Então, quer dizer, na contabilidade era informal, então era um contrato acho que era menor aprendiz, né? Porque eu tinha 14 anos. Era um contrato ali meio, né? Assim, beleza, 4 horinhas por dia. Depois, quando eu fui para a área de marketing, que foi o meu primeiro emprego mesmo, estagiando, foi um contrato de estágio, até porque aqui na faculdade a gente consegue como hora complementar, né? Aqui na UMC, o estágio. E aí, agora, nesse novo emprego que eu tô agora, que é na CMC Esquadrias e na Dela Esquadrias também, eu abri essa semana meu CNPJ. Abri a minha empresa. Primeiro mês, parabéns. Pagando o MEI. Então, eu fiquei muito, muito feliz assim. Não tive carteira assinada ainda. Então, eu acho que existem sempre novas possibilidades. Que a gente pode ir para novos ares. E também, se aparecer uma oportunidade um dia aí que eu tenha carteira assinada, eu também vou ser muito grata. Porque também todas as experiências são válidas, né? Tudo a gente aprende, a gente cresce, evolui como ser humano. Eu acho que não tem como involuir, né? Que você retroceder. Pra mim, acho que isso dificilmente... Eu não sei, eu nunca vi ninguém evoluindo, gente. Não involuam, né? Acabei de inventar essa palavra. Mas, que legal, Igor. E como que é o dia a dia de um empreendedor? Como que é isso? Como é não ter cobrança de horário? É bom, é ruim? Você É pior? Eu sinto que ele se cobra mais do que você cobraria. É pior do que, né? Uma pessoa que tem carteira assinada que tem que bater ponto. Como que é? Eu acho que é muito mais difícil. Acho que é difícil para todo mundo nesse processo. Tanto para quem tá ali cumprindo só a sua função, que tem os seus problemas pessoais, suas dificuldades pessoais, né? Todo mundo acha que enfrenta sua própria batalha. Mas acaba sendo mais difícil para quem tá empreendendo, porque ele é responsável por tudo. Tipo, por tudo. O Luciano Hang, que é o dono da Havan, ele fala isso, que é você ser um descascador de abacaxi. Vem um abacaxi e você descasca. Você resolve o problema o dia inteiro. Sim. O dia inteiro. E toda hora aparece um problema diferente, um pior que o outro, e sua função é resolver. Nem sempre vai ter a resposta. Aí você vai ter que descobrir. Então, assim, é um pouco mais complicado. Mentalmente, né? Você tem que ter digamos assim, um psicológico pra não deixar isso impactar em tudo. Sabe? Tipo, eu tô, sei lá, devendo um boleto. Não posso ficar preocupado com isso, sabe? Tipo, a ponto de só afetar meu sono, de eu não conseguir dormir de noite, porque faz parte do jogo. No resumo é isso, é um jogo. A gente joga um jogo. Legal. Igor, entre
Igor, entre indas e vindas, qual que foi a conquista mais memorável pra você? Mas memorável, No O seu e-commerce. trabalho, né? Que ele conseguiu. Exato. no e-commerce eu acho que foi quando eu comecei a ser indicado. As pessoas começaram a indicar meu trabalho. Porque eu já tinha meio que a minha base ali, né? Legal, E não boa. que estivesse bom, mas começou a aparecer novas oportunidades a ponto de eu não poder falar, eu não tenho tempo. E eu comecei a abraçar, sabe? Tipo, e isso foi muito gratificante pra mim, porque ver que as pessoas que estavam ali consumindo meus serviços, né, que elas estavam gostando a ponto de indicar pra outra pessoa. E isso vai virando uma rede, a ponto de um Sim. falar pro outro e acaba que você não morre. Quanto mais pessoas você conhece, quanto mais pessoas você faz networking, né, no mercado, Boa. puta, é incrível, cara, porque essas pessoas não te deixam morrer, sabe? Elas não deixam você sair dali. Você tem o reconhecimento, né? Sim, o reconhecimento. É muito bom isso. Eu acho que é incrível o Realizador. resultado. É melhor do que o financeiro, no fim das contas, o resultado. Você começar uma coisa que dá resultado e você vê o resultado. É muito gratificante. Gratificante. Certo. Pode falar. Eu tenho uma pergunta, na verdade. Se aquele menino que tava saindo do ensino médio, 18 anos, sei lá, 17, 18, tivesse te vendo agora, o que você acha que ele acharia de você? Ele ia achar Ó. incrível, hein, mano? Essa pergunta é boa, hein? Ele ia achar incrível, mas eu ia poder... Eu queria, né, ter essa experiência que ninguém pode ter. Chegou aqui, ó. Mas até pela ansiedade, sabe? De acalmar a ansiedade, porque quando a gente sai do ensino médio, a gente tá muito ansioso com tudo. Ainda mais na nossa geração, que acho que 95% das pessoas sofrem com Nossa. ansiedade. Sim. Né? Não consegue controlar muito bem essa emoção que acaba atrapalhando também, né? Em algumas coisas da vida. Mas acho que se eu pudesse ter esse contato com o meu eu que tava saindo lá do ensino médio, acho que ia ser legal, porque não faz tanto tempo, sei lá, vai fazer uns 10 anos. Daqui 2 anos, tem 8 anos isso, que eu saí do ensino médio. Não tem tanto tempo assim, digamos. Então tem tempinho. Mas aconteceu bastante coisa já, graças a Deus. Nossa. Que legal, que legal. É emocionante, né, ver as diferentes trajetórias que a gente acompanhou aqui. O Igor chegou no nosso grupo, né, já, né, nesse espírito empreendedor, com muitas ideias. Nosso primeiro trabalho foi da empresa do meu padrasto. Ele trouxe muitas ideias legais também aí de empreendedorismo. Então, era uma pessoa que eu me inspirei também em relação a empreender. Espero que eu esteja caminhando para esse lado aí também do empreendedorismo. Já comecei, né? O primeiro passo você já deu. Abriu o CNPJ. Esse é o primeiro passo. E é muito legal isso, amigo. Que legal. Agora, o momento, uma coisa que você nunca contou. Fala alguma coisa pessoal sobre esse processo aí se você enfrentou alguma coisa que você nunca contou pra ninguém, assim, de empreender, se já rolou dúvida, já teve vontade de... Uma dica do empreendedorismo pra galera. Acho que sobre a pressão, porque muita gente comenta, mas ninguém fala sobre como é na prática. Porque até você aprender a lidar é muito desgastante, assim, tanto psicológico quanto pro corpo. Que nem eu perdi muitas noites de sono com ansiedade atacada, completamente acelerado, com enjoo, porque tinha dado um problema X e, tipo, era urgente. Tipo, precisava resolver. E, tipo, eu me importo tanto com o negócio, não sei se é um problema ou a qualidade, mas eu me importo tanto que se não tiver tudo ok, né, isso acaba atrapalhando. Então eu me esforço muito, ela falou que eu acabo me cobrando, mas eu esforço muito ali no dia a dia para que tudo fique em ordem, para não ter essas surpresas. Nossa. E, Igor, quais são os escapes do dia a dia? Porque a gente entende que teve um momento da nossa trajetória aqui na faculdade que você chegou atrasado na aula. Mas isso foi por causa da sua rotina, né? A correria do cliente. Como que é esse processo? Me diga como que você consegue ter escape para cuidar da sua saúde, para cuidar da sua motivação, da sua autoestima Do também. relacionamento também, né? Exatamente. Acho que todo mundo acaba procurando, sabe, seus escapes. Tem gente que corre muito pro esporte. Eu gosto muito de esporte. Ó. Fiz natação há muito tempo. Isso é muito importante. Sensacional pro corpo. E uma coisa que eu aprendi também com terapia. Que se você tem que cuidar de 3 coisas, né? Excelente. Que uma é a mente, a outra é o corpo e a outra é o espiritual. Quando as 3 estão alinhadas, não tem erro. Então, o meu escape ainda é o esporte. Às vezes a música também, sabe? Parar pra Ah, ouvir é música verdade. e Vamos dar uma comentar sobre relaxada. isso também. A gente sabe do hobby dele, gente. A É gente vai falar. verdade, hein? Então, acaba me ajudando bastante no dia a dia, sabe? A lidar com esse estresse. E acho que se manter ocupado também, sabe? Você não deixar muito tempo a cabeça livre.
Nossa, sabe? excelente. Você manter a cabeça Mente ocupada. vazia, né, gente? Exatamente. Se manter A ocupado. nossa mente precisa desse estímulo, na verdade, Sim. né? Pra ter motivação na vida, assim, e ter garra pra alcançar o sucesso. Sim, e os hobbies eu acho que são muito importantes. A gente tem um hobby, sabe? Desde que seja leitura, ou pintar, escrever, escutar música, dançar, sei lá, independente do seu hobby. É fundamental, porque ajuda esse escape, sabe? Tanto na nossa mente, que às vezes já tá tão ali na rotina, preocupado com um monte de coisa, a gente ter esse escape, o hobby ajuda bastante. Nossa, isso é legal. Gente, falando da música, né? Um gancho aqui. A gente soube que você fez um clipe. É verdade, o Igor tem uma música. Com quem Igor, mesmo? conta um pouquinho dessa música aí, fala o nome. Vamos deixar aqui o link da Um música beijo também. aí, ó, pra É nossa verdade. amada. Eu tenho uma música chamada Carpe Diem, né? Que é daquele termo que a galera conhece. Que é o Vamos soltar aí pra aproveite o vocês, momento. gente. E, cara, foi muito incrível, porque, sei lá, eu escrevo desde a adolescência. E eu não coloco muita força na música. Eu sei que se eu colocasse, talvez girasse mais resultados, mas eu não coloco tanta força na música. E esse clipe dessa música foi algo muito natural. Tipo assim, de uma música que eu tava fazendo e a pessoa achou incrível. Falou, cara, tem um projeto ali que era um projeto da Secretaria de Cultura, junto com a Condzilla, onde você Topado. ganhava um videoclipe, totalmente de graça, né? E a minha música acabou entrando nesse projeto, que era uma das melhores músicas ali que eles escolheram. E, cara, foi incrível, assim, o processo, é um reconhecimento, né, pra área. É sensacional. Eu adoro música. Adoro música. O Igor É o meu canta hobby. muito bem. Vamos Senti o amor deixar aí que você tem pela depois música. o link também do clipe dele, né? Vai passar aqui Vamos embaixo sim. do vídeo também, vai passar aí pra vocês o cardzinho com a música do Igor. Vão lá. Muito bom, ouçam a gente, tem uma música dele, sensação que é muito muito boa. boa. Eu gostei muito da música. Eu lembro que quando lançou você ficou super feliz também, né, amigo? Super Nossa, realizado. Ele tava faltava soltar radiante. estrelinha. O Igor tava muito feliz, gente. Então, quem sabe também um dia, né? Ô, Sim. Igor, aproveita e também dá um beijo aí pra sua amada, que participou do clipe junto com você. É verdade, Levei a... Como é que fala? A patroa, né? Lá no clipe comigo, a gente gravou junto. Foi um dia bem especial, gente. Eu nunca vou esquecer. Foi Que legal. muito legal. E o Igor entende bastante de música, né? Além de tudo. Tipo, a gente já fez alguns trabalhos, né? Simulando ali álbuns de cantores e tal. Então, o Igor, ele já demonstrou que ele domina. Mas e nisso eu tenho uma outra pergunta. Naquela época que você tava saindo do ensino médio, ou na época que você começou empreendedorismo e tal, alguma música te inspirou, que você escutou e deu aquele estalo? Vou ter que fazer alguma coisa aqui? Ah, sim, acho que algumas. Na época eu escutava muito rap. E o rap, ele tem artistas... Então, na verdade, não os artistas, né? São incríveis. Mas as letras, elas incentivam muito. E falavam muito comigo. Então, na época eu estava muito, sei lá, Rashid, muito Emicida. E esses caras, eles têm letras que eles te motivam a, tipo assim... vamos de novo, sabe? Amanhã Cima. vai nascer um novo dia, você tem uma nova chance. E acho que isso foi fundamental para formular meu pensamento, porque desde a adolescência, através dessas músicas, eu via que era possível, sabe? Que era possível. A gente sair da bolha, a gente conseguir algo a mais, era possível, que não legal. era impossível. E veio da música isso. É verdade. Legal. Acho que, inclusive, até em alguns momentos você deve escutar essas músicas, né? E assim como eu, também às vezes passa um filme na cabeça, né? Pra quem viveu diferentes realidades, né? Numa mesma vida, que são 20 anos de idade. É verdade. Você tem quantos anos mesmo? 24. 24 anos e 20 anos. Acredito que as meninas também já Comer mais viveram arroz. muitas fases Nossa diferentes na Senhora. vida. Então, é também uma superação, né? É uma superação, assim, de família, né? Dos nossos antepassados. E de onde a gente tá hoje, assim, me deixa muito orgulhosa. Estamos muito orgulhosos do Igor. Tá soltando aqui, tá vendo, gente? Ele gosta de falar também, fala super bem. E a gente tá muito Ele é feliz. muito calmo, mas ele gosta de falar. Ele assim, é o zen do grupo, né? Nosso grupo era maior, né? Era pra estar o quê? Aqui umas 8 pessoas. Mas aí os caminhos foram se dividindo aí. A gente tem muito carinho pra todo mundo que passou por aqui, né? Cada um também deixou uma parte aqui nos nossos coraçõezinhos. Mas hoje nós somos aqui 4 pessoas totalmente diferentes, vivendo, passando por processos parecidos, porém de formas totalmente diferentes. Isso que torna o podcast tão diferente, tão legal, né? Porque vocês conseguem, de repente, você que tá do outro lado da tela, consegue se identificar em um de nós. Isso é nosso maior objetivo. Que vocês se encontrem, que aqui seja, além de uma válvula de escape, seja um caminho, né? Um lugar de muito aprendizado também. Agora, pra gente finalizar aqui esse quadro com o Igor, vamos fazer uma pergunta rápida aqui, ó. Você escolheu sua área por vocação ou foi acontecendo? Ah, foi acontecendo. Ó. Foi acontecendo. Hoje eu trabalho com e-commerce. Na época, eu estava nessa empresa de obras e materiais de construção.
E eles abriram a primeira loja. Antes eles trabalhavam só com o serviço, digamos assim. E eu era ajudante lá. Aí quando eles abriram a loja, por eu já ter experiência ali de feira, de contato com o público, eu acabei indo pra loja, pro balcão. E foi exatamente na época da pandemia. Aí abriu a loja e o portão fechou. Como fazia? Não fazia sentido. Eu falei, tem que procurar alguma alternativa. Aí foi o e-commerce. Foi o e-commerce. E aí eu comecei a estudar, sabe? Foi muito no dia a dia. E aquilo que eu falei, né? Parece que Deus ele vai organizando. E ele colocou pessoas ao meu redor que, tipo, foi muito natural. Pessoas para me ensinar uma coisa que eu não sabia. E as pessoas me ensinaram, tipo, como que eu posso dizer? Como se elas tivessem sendo pagas para fazer isso. E elas não estavam, sabe? Legal. E eu aproveitei muito, ó, pra aprender tudo que eu pude. Testei na época, né? Deu errado. Aí eu desanimei, aí eu tentei de novo, aí deu certo. Olha. Mas foi assim que começou, foi bem na... O importante é não desistir, né? É, no não pode processo. desistir. Tentar de Não novo. pode desistir. Porque errado vai dar, gente. Errado vai dar. Aí você pode ficar chorando, ou você pode tentar de novo. É, gente, A é como... professora nossa até fala, né? Sim. Tudo que der pra dar errado, É, pensa vai que dar. pode dar errado. Já se prepara. É a lei de Murphy. Essa é a lei Algo- de Murphy. Tudo que pode acontecer de errado, vai acontecer. Porque tem que acontecer. E acontece. E É algo batata. muito interessante que Nelson Mandela fala, tudo parece ser impossível, até darmos um passo. Sim. E até que seja feito também, né? É isso É mesmo. verdade. Eu acho que não tem muito, sabe, de impossível não, sabe? Ela falou de energia, é uma coisa muito real, né? A gente entende como a gente entender, mas digamos assim, né, esse papo de energia, Deus é né? nosso guia. Que a gente acaba falando ali o que a gente quer que aconteça, o que a gente emana acaba acontecendo mesmo. Que legal. É um fato. Muito bom. Agora, por último, ó, a pergunta pra acabar. O que você falaria pra uma pessoa que tá saindo do ensino médio agora, um jovem que tá saindo do ensino médio, que passou por um processo parecido com o seu, que tá ali, né, na fase de 18 anos já, nesse ano, deve estar no terceiro ano do ensino médio. O que você falaria pra ele falar, pra ele falar, não, pra ele fazer, se ele quisesse seguir o caminho do empreendedorismo? Você tem que conhecer muito de si, eu acho. Que você vai aprendendo conforme você vai vivendo. Se você já tiver uma confiança em si, que você consegue fazer isso, cara, eu diria assim, vai. Porque é difícil dos dois jeitos, sabe? É difícil você arrumar um emprego também e lidar com aquela rotina, é difícil. Tudo é difícil, gente. Tudo vai ser difícil. Então, meio que você pode escolher, no fim das contas. Desde que você se conheça e fala, não, eu posso. Mas é muito de cada um. Acho que nem todo mundo nasceu pra empreender. Tem gente que vai dar muito certo no emprego mesmo. E vai ser extraordinário naquilo, sabe? É muito de cada um. Por isso que eu falo de se conhecer. Mas para uma pessoa que está saindo do ensino médio, acho que é fundamental, tipo assim, ela explorar o que ela gosta. Porque no resumo é isso, é você fazer o que você gosta. É muito clichê a gente falar isso, né? Que você tem que procurar você fazer algo que você goste, porque senão você não vai trabalhar mais nenhum dia na sua vida. Não é 100% verdade, você vai trabalhar. Só que você vai trabalhar com o que você gosta. E você consegue Boa. desempenhar muito melhor nisso. E realmente precisa ser. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma prima que agora está estudando biologia. Porque ela gosta de biologia. E é isso. Sabe? É o que vai dar certo pra ela. Mesmo, tipo, é que ela, na verdade, não é desse contexto, né? É só um exemplo. Ela não é, Sim, tipo, ninguém perfeito. da família é biólogo, a gente não tem contato nenhum com isso, mas é o que ela gosta. E eu tenho certeza que vai dar certo, porque ela tá estudando o que ela gosta e com o coração. Que legal. Foi isso. Foi muito bom compartilhar um pouco da minha trajetória profissional, história de vida com vocês. Espero que se identifiquem. E acho que se não se identificar comigo, vai se identificar com alguém aqui, porque a gente tá vendo diferentes fases Foi muito de vida, inspiracional. né? Diferentes histórias. E é isso, galera. Muito obrigado pela atenção, foi muito bom. Pessoal, curte, comenta, compartilha com alguém que você sabe que quer empreender. E fica ligadinho, porque aqui no final tem um QR Code aparecendo com várias vagas de estágio. Então aproveitem. É nóis. Tchau, gente. Até o próximo episódio. Até mais.